Senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, senhor procurador de justiça, senhores advogados, servidores, todos aqueles que nos assistem, nos acompanham, muito boa tarde. Declaro aberta a sessão deste colendo órgão especial. Na pauta protocolar, a apresentação dos votos de felicitações e de feliz jornada ante a aposentadoria da excelentíssima juíza Débora Ciossi, ocorrida no dia 5 de outubro. Concomitantemente, por motivos penosos, ofício de pesar ante o falecimento de Sua Excelência o desembargador Carlos Alberto Jarilson Lopes Santos, ocorrido no dia 16 de outubro, da Ilustríssima Senhora Maria Terezinha Zanini Mangerona, mãe do excelentíssimo doutor Paulo Sérgio Mangerona, juiz da 6ª turma da turma recursal, ocorrido no dia 17 de outubro. E por derradeiro, o falecimento do senhor Adair Negre, pai do excelentíssimo doutor Adenilson Ferreira Negre, juiz da 6ª Vara Civil do Fórum da Comarca de Araçatuba, também ocorrido no dia 7/10. Encerrada a pauta protocolar, hoje nós temos o retorno do processo crime, que foi anulado. É o número 3 da pauta, em que era relator sorteado Sua Excelência o desembargador Álvaro Passos, era revisor Sua Excelência o desembargador Beretta da Silveira, e, ao tempo do julgamento, relator designado Sua Excelência o desembargador Malheiros, que lamentavelmente faleceu. Hoje nós vamos julgar apenas e tão somente no que diz respeito ao advogado Alexandre Machado Guarita, onde houve o voto de desempate de Sua Excelência, o presidente do tribunal à época, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco. Eu concedo a palavra a Sua Excelência o desembargador Evaristo dos Santos, que era o voto faltante na época. Senhor presidente, nobres colegas, mais presentes, é uma questão muito interessante essa que foi apresentada por uma manifestação do Supremo Tribunal Federal, anulando o voto do ilustre presidente, que desempatou a questão em relação ao réu Alexandre Machado Guarita, e viabilizou que eu pudesse concluir a minha manifestação mantida, que nós decidimos incidentes anteriores dos quais eu participei. Eu pretendia fazer um voto escrito, encaminhar todos, mas eu achei melhor fazermos uma pequena... eu fiz para mim um levantamento de alguns temas que me pareceram bastante interessantes. Vou tentar fazer uma redução, porque realmente a coisa me parece razoável e bem esclarecida. Com toda a vênia, eu entendo que não há elementos seguros de participação do ofendido na vantagem do réu Roberto. Menciono algumas manifestações do outro corréu, o senhor Vladimir, ao Ministério Público. Faço algumas observações a respeito da denúncia que teriam sido apresentadas, enfim, o que foi apreciado, e menciono também o que o senhor Alexandre expôs e apresentou ao Ministério Público, entendendo que as questões são intricadas, as matérias são bastante de relato bastante complexo, mas, no entanto, já fazendo a minha manifestação final, no sentido de que não teria se restado devidamente demonstrada a participação do réu Alexandre nas realizações de pagamentos ao réu Roberto, ou sequer na oferta ou promessa de pagamentos. Não é possível, data vênia,
afirmar que ele sabia de tais tratativas insuficientes as provas da sua participação na conduta imputada. Sintetizo essa manifestação minha no seguinte alegação: diante desse cenário, pairando dúvidas quanto à participação de Alexandre no fato típico antijurídico descrito na denúncia, impõe-se a aplicação do princípio indúbio pro réu e ensejar a absolvição, razão pela qual, no que tange a esse réu, eu estou acompanhando, estou integrando a proposta do ilustre desembargador Torres de Carvalho para absolver o réu Alexandre Machado Guarita, por falta de provas de ambas as imputações. Como voto, senhor presidente? Sua Excelência, o vereador Evandro dos Santos julga improcedente a denúncia. Eu pergunto a todos os demais que compuseram aquela turma julgadora se mantém os votos proferidos em outrora. Todos mantêm? Eu também mantenho o meu. Então, eu vou passar a súmula de julgamento daquele processo. Por votação unânime, julgaram extinta a punibilidade quanto ao réu Roberto Senise Lisboa e rejeitaram as preliminares. Com maioria de votos, julgaram o pedido procedente em parte, absolvendo os corréus Alexandre Machado Guarita e Vladimir Oliveira de Oliveira do crime de lavagem de dinheiro, vírgula, absolvendo, vírgula, igualmente, vírgula, Alexandre Machado Guarita do crime de corrupção ativa, condenando, vírgula, seu turno, vírgula, Vladimir Oliveira da Silveira pelo crime de corrupção ativa, nos termos do voto do desembargador relator, ora designado, desembargador Ricardo Cinta Torres de Carvalho. O seu voto é o que mais se aproxima à tese firmada pelo órgão especial. Vossa Excelência concorda em ficar como relator designado, até porque Vossa Excelência também já estava absolvendo o réu Alexandre. Perfeitamente, senhor presidente. É uma honra. Eu aproveito e saúdo Vossa Excelência, todos os colegas. Estou de acordo. Está de acordo? Relator designado, desembargador Ricardo Cinta Torres de Carvalho. As declarações de voto serão mantidas. Todas as declarações à época do desembargador Álvaro Passos, Beretta da Silveira, do desembargador Luiz Soares de Mello. E mantido o voto, porque ele consta do histórico, até porque houve uma posição firmada do desembargador Antônio Carlos Malheiros. E todos os votos, aqueles que aqui não estão, que estão aposentados, são exatamente aqueles que se repetem hoje, na forma do Código de Processo Civil e do Regimento Interno. Muitíssimo obrigado. Eu declaro encerrado esse julgamento. Eu agradeço, sinceramente, a presença de todos os nobilíssimos colegas convocados. Tá? Se quiserem aqui permanecer, será uma honra para o tribunal, mas eu sei que todos têm seus afazeres, estão em atividade e o número de processos realmente é elevado. Eu agradeço imenso, muitíssimo obrigado. Esse julgamento está encerrado. Muitíssimo obrigado.
Vamos aos blocos de julgamento. Como de hábito, começamos pelo apontamento do tipo de ação e em relação aos números de ordem constantes da pauta deste órgão oficial. Ações diretas de inconstitucionalidade. Números 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33. Ações rescisórias. Número 1. Agravo. Número 4. Conflitos de competência. 7, 8, 9, 10, 11. Embargos de declaração. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62. Incidente de arguição de inconstitucionalidade civil, 64. Mandado de segurança, 66, 68, 69, 70, 71, 72, com voto convergente, Sua Excelência a Desembargadora Luciana Bresciani, e 73. Reclamação, 77. Sobras, número 2, 43, 47, 84, 15. 12, 19, 48, 49, 79, 82 e 83. Continua a sobra 5, 65, 75, 81. Adiado. Há um pedido de adiamento por uma sessão para a sustentação oral, provocado por Sua Excelência o autor Vico Manhas. A matéria está em discussão. Ao aprovar um adiamento por uma sessão para a sustentação oral, número 67 de ordem. Permanece adiado o número 80, retirado de pauta 23, bem como 78. Dado Elcio Trujillo, os vossos processos entraram todos no bloco 1, 37, 38, 59 e 61. Então, se Vossa Excelência quiser nos dar a honra e aqui permanecer, será muito bem-vindo. Mas nós sabemos que Vossa Excelência tem seus afazeres no seu gabinete, e não são poucos, como todos nós. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência e, em sua pessoa também, todos os colegas. Eu peço e agradeço essa licença concedida e desejo um profícuo trabalho a todos. Muitíssimo obrigado. Destaques, número 25 e 76, número 25, 76, 44 e 63. Vamos à primeira preferência. É o número 74 de ordem, em que relator Sua Excelência o Desembargador Xavier de Aquino, com voto 33486, que está com a palavra Sua Excelência o Desembargador Xavier de Aquino. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os pares, ao representante do Ministério Público, os advogados e os eventuários da Justiça. Trata-se de um mandado de segurança coletiva, impetração feita pelo partido PSOL, pleiteando uma série de providências do governador do Estado e da secretária do Meio Ambiente, Estrutura e Logística, em defesa do cidadão
do município de São Sebastião, que se viram desabrigados diante das fortes chuvas que assolaram o município em fevereiro deste ano. A preliminar de ilegitimidade ativa da parte acolhida, partido político ou seu diretório, que não tem legitimidade para impetrar ação mandamental na defesa de interesses individuais do cidadão, estando legitimado apenas para a defesa dos interesses de seus filiares, quanto aos direitos políticos e aos direitos fundamentais, precedentes da Suprema Corte e deste colendo órgão especial. Inexistência, ademais, de ato coator apontado pelo impetrante, pedidos constantes na inicial demandariam dilação probatória, o que é inaceitável, tendo em vista o angusto campo do RIT. Então, senhor presidente, estou julgando o processo extinto sem resolução de mérito, ao teor do artigo 4856 do CPC, combinado com o artigo 6, parágrafo 5º da Lei 12.016 de 2009. Como voto. A matéria está em discussão. A unanimidade, julgar extinto o processo sem apreciação de mérito e seu resultado do julgamento. O próximo é o número 63 de ordem, que é relator Sua Excelência Embajador Fábio Gouveia. Esse processo entrou em primeira discussão na sessão passada e nós tivemos o afastamento da proposta de suspensão. Com a palavra, pois, Sua Excelência o Desembargador Fábio Gouveia. Boa tarde a todos. Esse processo, eu acho que já é o segundo caso semelhante. Eu estou votando parcialmente vencido e adotando o voto do desembargador Solimene e entendendo que é constitucional o indulto, havendo a discricionariedade do presidente da República e rejeitando a arguição. Rejeitando o incidente. Sim. Como voto Sua Excelência Salvador Constable de Solimene? Senhor presidente, na semana atrasada, eu abri divergência para que examinássemos o mérito. Tomei o cuidado de, na data de ontem à tarde, no final da tarde, entrar no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, porque lá tem sede o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade envolvendo o mesmo artigo 5º do indulto. Os autos continuam desde 28 de setembro deste ano, conclusos com o eminentíssimo ministro relator, que eu já disponibilizei a todos, desde aquela sessão, o meu voto no sentido de rejeitar a arguição, conhecer e rejeitar, conhecer porque, como já fora anteriormente explicado, o Supremo Tribunal Federal, ao receber a inicial do Ministério Público, não determinou a suspensão de nenhum processo onde se discuta a constitucionalidade do artigo 5º do indulto do ano passado. Então, é possível que nós examinemos, e eu, repito, ontem mesmo fui confirmar, está aqui no meu celular. O julgamento no Supremo não aconteceu. Eu estou rejeitando a arguição
A matéria é muito cara para a seção criminal. Nós temos milhares de ações e de incidentes de execução onde se discute o indulto. E eu tenho para comigo que o indulto está na seara da discricionariedade do presidente. Os especialistas na matéria dizem que o indulto está ajambrado fora das tradições dos indultos anteriores. Eu tenho reservas a essas críticas. Vejo que lá no decreto nós dispomos do necessário para avaliar, mas não como matéria constitucional, mas como matéria inconstitucional, o cabimento ou não, em cada caso, do indulto. Se nós suspendermos aqui, nós vamos paralisar o deferimento de milhares de benefícios em favor dos presos que estão aguardando o desfecho de seus respectivos processos. Meu voto tem 17 laudas, já disponibilizei a todos, como disse, e eu sou pelo conhecimento, que ficou superado, porque a votação foi nesse sentido, e agora, com relação ao mérito, eu rejeito a arguição para dar pela constitucionalidade do artigo 5º e do seu parágrafo único. A matéria está em discussão. À unanimidade, rejeitaram o incidente. Declara voto vencedor o desembargador Gustavo Solimene. Alguém mais declara voto na hipótese? Esse é o resultado do julgamento. Próximo é o número 44 de ordem, em que a relatora, Sua Excelência, embaixador Nuevo Campos, com voto 51.284, está com a palavra. São embargos de declaração. Senhor presidente, embargos de declaração, embargante prefeito do município de Carapicuíba, e eu vou me permitir aqui referir aqui a ementa rapidamente. Embargos de declaração, ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, inexistência de obscuridade, modulação de efeitos, necessidade de fixação de prazo razoável para adequação ao julgado. Mesmo para fins de pré-questionamento, o acolhimento dos embargos de declaração está subordinado ao atendimento dos pressupostos legais de admissibilidade. Eu estou acolhendo em parte, senhor presidente, e entendo que aqui, notoriamente, é necessário aí algum tempo para a reorganização dos sistemas informatizados, e, embora tenha sido solicitado aí o prazo de 120 dias, não foi justificado, e eu estou propondo, então, o acolhimento em parte para fixar aí o prazo de 30 dias para uma modulação de 30 dias. Esse é o meu voto, senhor presidente. Perfeito. Se me falha a memória, esse processo de respeito a pagamentos declarados inconstitucionais, não é isso? Isso, exatamente. Que o seu órgão especial não concede a modulação. Tradicionalmente, ele não concede. E o próprio sistema informatizado é para dar agilidade. Ele não pode, com todas as vênias, se prestar de justificativa ao retardo no cumprimento. Ou seja, eu vou manter o pagamento ilegal mais um mês que já foi declarado inconstitucional. Porque nós modulamos para a reorganização da estrutura administrativa a extinção de cargos declarados inconstitucionais, mas não de pagamentos inconstitucionais. Porque eu não tenho nem como dizer que houve boa-fé a partir do momento que eu declaro inconstitucional aquele pagamento. É uma coisa realmente muito complicada. Então, se Vossa Excelência me permite, eu divirjo em relação à modulação proposta, que é a parte do acolhimento dos embargos, porque no mais Vossa Excelência está rejeitando os embargos. Rejeitando os embargos. É isso mesmo? Exato. Perfeito. A matéria está em discussão. Eu vou colher os votos. Fica relator de divergência, só isso. Eu sou a divergência, eu voto com a divergência. Como voto, Sua Excelência, o senhor vice-presidente. Com a divergência da também. Como voto, Sua Excelência, o corregedor-geral. Com a divergência, senhor presidente. Como voto, Sua Excelência, o desembargador de Câmara. Com a divergência. Como voto, Sua Excelência, o desembargador Evaristo dos Santos. Vossa Excelência, divergência, senhor.
Com Vossa Excelência, desembargador Vico Manhas. A divergência. Com Vossa Excelência, desembargador Francisco Casconi. Também com a divergência. Com Vossa Excelência, desembargador Ademir Benedito. No mesmo sentido. Com Vossa Excelência, desembargador Campos Melo. Data vênia com a divergência. Com Vossa Excelência, desembargador Viana Cotrim. Data vênia com a divergência. Com Vossa Excelência, desembargador Fábio Gouveia. Data vênia com a divergência. Com Vossa Excelência, desembargador Matheus Fontes. Peço vênia para acompanhar o voto divergente. Com Vossa Excelência, desembargador Ricardo Dipp. Com a divergência, senhor presidente. Com Vossa Excelência, desembargador Constable de Solimene. Com a divergência. Como aqui é uma maioria absoluta, não é possível. Alguém acompanha a Sua Excelência, desembargador relator? Não? Vossa Excelência concorda de fazer a observação que ficou vencido nesse ponto e os embargos são rejeitados? Nesse quadro, eu refaço o meu voto e ressalvo a minha posição e acolho. Então, Vossa Excelência continua como relator, Perfeito. sem problema nenhum, até porque o cerne da questão, Vossa Excelência me bem apreciou, sobre todos, isso há unanimidade, não há a menor dúvida. Então, rejeitaram os embargos, há unanimidade, e, por maioria de votos, afastaram a modulação. Esse é o resultado do julgamento. Vamos à primeira sustentação oral. Hoje eu peço desculpas, eu acabei, por causa do processo crime, invertendo a ordem, então eu peço desculpas à Secretaria, ao SEMA, porque vai ficar por último o processo administrativo. Vamos à primeira sustentação oral, é o processo número 21 de ordem. É uma ação direta de inconstitucionalidade em que é relator Sua Excelência, desembargador Viana Cotrim, com voto 5729. Eu convido o doutor Franco Emerick Paula de Castro, pelo presidente da Câmara Municipal de Pinhalzinho, a assumir a tribuna. E, saudando Vossa Excelência, passo a palavra à sustentação oral. Muito boa tarde, excelentíssimo senhor presidente. Boa tarde, excelentíssimo senhor relator Viana Cotrim. Excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimas senhoras desembargadoras, excelentíssimo senhor procurador de justiça. Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade em face de duas leis municipais, a Lei 8.212 e 8.213 de janeiro deste ano. São leis de iniciativa do Poder Legislativo porque fixaram, a primeira fixou o subsídio do prefeito e vice, e a segunda lei fixou o subsídio dos secretários municipais. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que, apesar de apontado na inicial que se trata de leis que fixaram índices de revisão geral anual, não foi isso que aconteceu. Na verdade, não se utilizou percentual, porque não se tratou de índices. E se fosse uma lei que dispôs sobre revisão geral anual, seria, por força do inciso 10 do artigo 37 da Constituição, de iniciativa do próprio Poder Executivo. Então, em tese, ele estaria propondo uma lei para majorar os próprios subsídios. Mas não foi isso que aconteceu. É a fixação de subsídios prevista, melhor dizendo, no inciso 5 do artigo 29 da Constituição Federal. Por que é necessária essa distinção? Porque quando se trata de revisão geral anual, por ser o próprio poder, a Casa da Iniciativa Legal, o poder da iniciativa legal, ele estaria, em tese, legislando em causa própria. E, a partir daí, sim, poderia se levantar o princípio da moralidade, havendo, então, hipoteticamente, uma quebra. Não é o caso, porque é um poder distinto fixando o subsídio de outro. Então, não há que se falar em afronta ao princípio da moralidade. É nesta questão fulcral
que parte da jurisprudência entende que, ao nosso entender, equivocada, que estaria vedado, portanto, ao legislativo fixar subsídios do executivo municipal na mesma legislatura. Salientamos que essa regra ela só é prevista para a fixação dos vereadores, ou seja, para o legislativo municipal. E porque a origem dessa celeuma está no próprio texto constitucional. Na redação original, que perdurou até a Emenda Constitucional 19 de 1998, a regra da legislatura ou a regra da anterioridade, como assim preferir, ela era obrigatória para a fixação de subsídios do legislativo de todos os entes da federação, ou seja, municípios, estados e União, e também para a fixação dos subsídios do prefeito. Com o advento da Emenda Constitucional 19, foi abolida a regra da legislatura. Portanto, até para os vereadores não estariam mais obrigados a obedecê-la. Porém, com a Emenda Constitucional 25 do ano de 2000, introduziu-se o inciso 6 ao artigo 29 da Constituição, excetuando, portanto, apenas ao Legislativo Municipal a regra da legislatura. É com essa clareza que nós defendemos, portanto, a constitucionalidade. Mas eu vou além, apenas citando exemplos. Só nesse ano foram fixados os subsídios dos governadores, tanto de São Paulo quanto de Minas. E, acompanhando o noticiário, é verdade que, semana passada, foi questionada a constitucionalidade do governador mineiro, já que fixou neste mesmo exercício. Porém, não é sobre este aspecto que estão questionando. É simplesmente porque a lei não previu o impacto orçamentário e nem trouxe o estudo, ou melhor, não previu a previsão orçamentária e não trouxe o necessário estudo de impacto orçamentário. Portanto, nem se tocou na questão da regra da legislatura. E podemos ir além. Também o exemplo aqui no estado de São Paulo, neste ano de 2023, os deputados estaduais, com permissivo constitucional desde 1998, também fixaram os próprios subsídios, majorando-os de forma escalonada para este ano, nos meses de janeiro e abril, e também para os anos posteriores de 2024 e 2025. Então, perceba-se a lógica. Se até para o legislativo estadual e também federal não existe a regra da legislatura, como aplicar este princípio para a fixação dos subsídios do executivo municipal, que é um poder distinto daquela casa que se deu a iniciativa da lei, que, como eu disse no começo, justamente essa distinção afasta qualquer questionamento quanto eventual imoralidade. Também para reforçar a nossa linha de raciocínio quanto à constitucionalidade do nosso entendimento, nós citamos aqui um julgado deste tribunal que serviu, inclusive, de paradigma para o Supremo Tribunal Federal, no RE 1344400, tema 1192, em que se apresenta, talvez pela primeira vez, uma mudança de entendimento do Supremo, pautado nos entendimentos reiterados deste egrégio Tribunal de Justiça paulista, que sempre consideraram a distinção entre o inciso 5 e o inciso 6 do artigo 29 da Constituição. Na decisão do Supremo Tribunal Federal, que levou essa matéria para o plenário físico, a ser julgado ainda em data não marcada, eu cito trecho dessa decisão. No mérito, não reafirmou
a jurisprudência dominante sobre a matéria. Porque até então, o Supremo, de forma equivocada, ele adotava a leitura da redação original da Constituição, onde sequer existia o inciso 6, para aplicar a regra da legislatura para ambos os poderes, no caso da esfera municipal. E com essa reiteração do entendimento deste tribunal, pela primeira vez, então, o Supremo viu-se numa oportunidade de mudança de entendimento, pois a jurisprudência dominante, nesse caso, que foi inclusive do município de Pontal, aqui do estado de São Paulo, a jurisprudência dominante do Supremo não foi acompanhada. Então, isso reforça a nossa linha de raciocínio pela constitucionalidade. Para finalizar, eu gostaria de trazer aqui, e de forma subsidiária, caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, uma solução pautada no princípio da ponderação de valores, no qual todos os princípios constitucionais levantados, inclusive os defendidos pela jurisprudência, que aplica analogicamente o inciso 6 do artigo 29, para a fixação do subsídio do chefe do Executivo Municipal, a solução seria a seguinte: dado que, a qualquer tempo, conforme o inciso 5, pode-se fixar o subsídio do prefeito através de lei de iniciativa da Câmara, e conforme a leitura do artigo 11, do inciso 11 do artigo 37 da Constituição, este valor fixado acaba sendo o teto do funcionalismo municipal, e lembro aos senhores que um dos motivos pelo qual esta lei foi aprovada era para dar efetividade ao plano de carreira do funcionalismo municipal de Pinhalzinho, que há mais de 10 anos está represado por não haver mudança na fixação do subsídio. Podemos extrair da seguinte conclusão: a partir do momento que se fixa esse teto, que corresponde ao subsídio do prefeito, ele é válido a partir da publicação da lei que o fixou. Assim, interpretando-se analogicamente, portanto, o inciso 6, que contém a regra da legislatura, para a aplicação do mesmo subsídio, podemos propor, então, a solução de que apenas para os agentes políticos municipais que seriam beneficiados por essa lei, então que se aplique a regra da legislatura, e para o caso concreto, a vigência da lei, a sua eficácia seria protraída para 1º de janeiro de 2025, que é a data da próxima legislatura, que corresponde efetivamente ao próximo mandato de prefeito. Essa solução, senhores, me parece, caso assim adotada, a que melhor pode ser aplicada, porque não fere nenhum princípio constitucional aqui trazido e, da mesma forma, mantém os direitos dos servidores, que podem ser duramente infringidos com o plano de carreira previsto no artigo 124 da Constituição Estadual, caso eventual declaração de inconstitucionalidade se faça perante essas duas leis. Portanto, vejam que é uma interpretação sistemática, pautada na ponderação de valores, e que, com isso, não há sequer a redução do texto legal, preservando, assim, a vontade política e popular do povo, da sociedade de Pinhalzinho, representada pelos edis. De forma breve, senhores, eu agradeço toda a atenção, e são esses os apontamentos, pleiteando, então, inicialmente, pela constitucionalidade das duas leis, e de forma subsidiária, então, que se dê essa interpretação pautada na ponderação de valores, como melhor forma interpretativa. Agradeço a oportunidade mais uma vez.
Nós que agradecemos. Com a palavra, Sua Excelência, o vereador relator. Senhor presidente, inicialmente eu cumprimento a todos e saúdo também o ilustre advogado pela objetividade e clareza de sua sustentação oral. Eu procedi a encaminhamento do voto a todos os colegas. Eu vou proceder à leitura da emenda e, se necessário for, algum esclarecimento. Aqui é a ação direta em constitucionalidade em face de leis 1812, 1813, de 18 e 19 de janeiro de 2023, do município de Pinhalzinho. Eu afasto aqui uma alegação de afronta ao disposto dos artigos 10 da Lei 9868 e cito aqui precedentes do órgão especial e do Supremo Tribunal Federal. Fixação de subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais sem observância do princípio da anterioridade da legislatura. Inadmissibilidade. Precedentes do Colégio do Supremo Tribunal e deste egrégio órgão especial. Violação aos artigos 111 e 115, incisos 11 e 144 da Constituição Federal, e os artigos 29, incisos 5, 6 e 37, inciso 10 da Constituição Federal. Impossibilidade de aplicação da técnica de interpretação conforme a Constituição e de modulação dos efeitos. Pelo meu voto, senhor presidente, eu estou julgando a ação procedente com efeito extra. A matéria está em discussão. Por maioria de votos, julgar o pedido procedente. Por maioria, à unanimidade, julgar o pedido procedente. Ponto. Doutor, só queria fazer uma pequena observação. Esse tribunal foi o primeiro a perceber a alteração da Constituição pela emenda 19. O primeiro voto aqui foi relator Sua Excelência, senador João Negrini, e houve alteração no Supremo logo em seguida, confirmando as decisões de São Paulo. Cerca de 3 meses, 4 meses depois, houve um julgamento no plenário do Supremo, em que foi relator o ministro Edson Fachin, e ali foi estabelecido o princípio da legislatura para o alcaide e os vereadores, sem distinção, sobre o fundamento do princípio da moralidade. Ou seja, a vossa sustentação oral, Vossa Excelência tem que fazer perante o Supremo Tribunal Federal. Lá é que deve operar esse convencimento. Ok? Muitíssimo obrigado, tenha uma boa tarde. Vamos ao primeiro destaque. É o número 25 de ordem, em que é relator Sua Excelência, senador Costábil e Solimene, com voto 56246, e está com a palavra. Senhor presidente, nós temos aqui a criação do programa Enfermagem nas Escolas. Eu transcrevi no item 2 do voto, da minuta, o texto da lei. As creches e escolas de ensino fundamental, ensino infantil e fundamental, de que trata o caput, deverão manter os profissionais da área da saúde em atividade durante o período da presença das crianças na unidade. São enfermeiro e um técnico de enfermagem. Conversamos ontem à tarde, ontem na hora do almoço, eu e a minha amiga querida, a desembargadora Bresciani. Sei que ela tem a divergência, já apresentou o voto, como eu também já apresentei o voto. Aqui, o mobiliário e o enfermeiro e o técnico de enfermagem são o programa que se está propondo. E eu tenho para comigo que o programa de saúde não é reserva do prefeito. Eu entendo que não se há falar que tais providências imporão nova obrigação, porque o executivo já tem tais atribuições pela própria manutenção do sistema. A enfermeira ou enfermeiro e o técnico, mais a mobília dentro da unidade escolar, essas providências se constituem no próprio programa e, por certo, imporão custos. Todavia, como a norma trata da consecução de programa ligado a direito fundamental, ou seja, educação,
já deve estar contemplado nas leis orçamentárias. E eu, senhor presidente, apenas e tão somente pelo meu voto, reconheço a inconstitucionalidade do artigo 4º, porque no artigo 4º se estabeleceu prazo para a introdução do programa. Lembrando que a lei é de iniciativa da edilidade. E fiquem tranquilos os eminentes pares que pensarem diversamente do que eu estou propondo e acompanhar a doutora Luciana, porque eu dei a liminar, está suspensa a lei. Mas a própria desembargadora Luciana disse isso a ela ontem, que me inspirou a caminhar nesse sentido. Porque eu achei que aqui a saúde é dever de todos, inclusive do legislador. E o próprio atendimento escolar já deve ter previsto no seu orçamento verbas suficientes para tal mistério. Então, a minha proposição é de parcial procedência para afirmar a inconstitucionalidade só do artigo 4º, que estabelece aqueles 90 dias de prazo para a regulação. O mais eu mantenho como constitucional. É o voto, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, a senadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, eu cumprimento a todos. Eu ouso divergir do sempre muito bem lançado voto do eminente desembargador relator, em que pese meu entendimento pessoal acerca da constitucionalidade de normas de iniciativa parlamentar que criam políticas públicas concretizadoras de direitos sociais, sobretudo quando trata-se de disposições de caráter abstrato e geral, tenho que a lei local, ainda que fruto de louvável intento da Casa das Leis, acaba por interferir indevidamente na seara de atuação do Poder Executivo. A presença de ao menos um enfermeiro e um técnico de enfermagem em todas as unidades da rede pública municipal da rede municipal de ensino, durante a integralidade do período de presença dos educandos nos estabelecimentos, alteraria significativamente a organização do sistema de saúde local. Relatório de gestão de 2022, relativo à área de saúde, aponta que 13 enfermeiros estatutários, 55 terceirizados, laboram no SUS local. O portal da Transparência Municipal indica 16 técnicos de enfermagem e 12 auxiliares de enfermagem com vínculo público. Já o sítio eletrônico da Prefeitura de Catanduva informa que existem 34 escolas públicas municipais em Catanduva, EMEIs e EMEFs, sem contabilizar creches e eventuais turnos matutino, vespertino e noturno. A análise perfunctória de tais dados conduz ao entendimento de que, para cumprimento da lei, parte muito relevante dos profissionais que atuam no SUS teria que ser redirecionada às instituições de ensino locais, impondo diversas novas contratações. Nas atuais condições, mais profissionais estariam alocados em escolas do que na própria rede pública de saúde. Em outro dizer, a concretização da política pública acarretaria profundas alterações na administração da rede local de saúde. Não bastasse, a norma impõe que as instituições devem destinar espaço exclusivo para funcionamento da enfermaria durante todo o tempo em que houver alunos presentes em horário de funcionamento, e disponibilizar os seguintes itens: maca, equipamentos para exame físico, verificação de sinais vitais, balanças, fita métrica, dentre outros materiais e equipamentos similares para tal finalidade. Materiais para atendimento de primeiros socorros, gases para drapa, atadura, antissépticos, dentre outros similares para essa finalidade. Equipamentos e suprimentos para aplicação de fármacos prescritos pelos profissionais habilitados e farmácia básica. Tais comandos resultam em criação de dezenas de espaços destinados aos profissionais alocados em cada estabelecimento de ensino, além de disponibilização de insumos para a prestação dos atendimentos descritos na lei. Novamente, haverá considerável interferência na gestão da saúde. Por outro lado, não há elementos que indiquem
qualquer dificuldade no deslocamento dos alunos para os postos de saúde, no caso de eventual necessidade. Meu voto aprofunda mais a questão, mas todos já receberam. Acredito que, com o que eu expus, já dê para considerar os fundamentos da minha divergência, não obstante louváveis as preocupações do legislativo local, e aí eu abro um parênteses, tem sido bastante comum as ADIs no município de Catanduva, talvez por uma tentativa, ainda que louvável, como expus nesse caso, mas de gerir em substituição ao prefeito local. Eu agradeço a referência do desembargador Solimene, sou inclusive mais flexível no que diz respeito à competência de iniciativa do Legislativo, notadamente quando é para garantir direito fundamental. Mas, nesse caso, me parece que acaba atrapalhando a prestação da saúde no município. Esse é meu voto, senhor presidente, com a devida vênia. Perfeito. É uma questão assaz interessante, até porque é uma coisa que todos os colégios deveriam ter em tese, né? Uma coisa ideal. Mas o grande problema é o seguinte: toda vez que nós adotamos essa postura, o fundamento, aí relembrando, Vossa Excelência sempre cita, é o tema 917. E o tema 917 do Supremo Tribunal Federal expressamente exclui as hipóteses do artigo 61. E aí se encaixa no artigo 61B da Constituição Federal. E altera a organização administrativa e no inciso A, inclusive, porque eu vou ter, quer queira, quer não queira, o remanejamento de cargos e criação de cargos. Esses cargos não existem, ou por emprego ou por função, eles simplesmente não existem. Ou seja, é justamente a hipótese que restringe a aplicação do tema 917. Além do que, a atuação direta na reserva da administração. Me parece que é exatamente isso. A matéria está em discussão. Eu vou colher os votos. Relator, divergência. Relator, desembargador Costábile Solimene. Divergência, a desembargadora Luciana Bresciani. Eu acompanho a divergência. Com voto, Sua Excelência, o vice-presidente. Com a divergência, data vênia. Com voto, Sua Excelência, senhor Corregedor-Geral. Data vênia com a divergência, senhor presidente. Com voto, Sua Excelência, desembargador Xavier de Aquino. Com a divergência. Com voto, Sua Excelência, desembargador Evaristo Santos. Com a divergência, data vênia, senhor presidente. Com voto, Sua Excelência, desembargador Vico Manhas. Divergência. Com voto, Sua Excelência, desembargador Francisco Cascone. Divergência. Com voto, Sua Excelência, desembargador Ademir Benedito. No mesmo sentido. Com voto, Sua Excelência, desembargador Campos Melo. Data vênia com a divergência. Com voto, Sua Excelência, desembargador Viana Cotrim. Data vênia com a divergência. Com voto, Sua Excelência, desembargador Fábio Gouveia. Data vênia com a divergência. Com voto, Sua Excelência, desembargador Matheus Fontes. Peço vênia eminente relator para acompanhar o voto divergente. Com voto, Sua Excelência, desembargador Ricardo Dipp. Data vênia com a divergência, senhor presidente. Com voto, Sua Excelência, desembargador Luiz Fernando Nisch. Data vênia com a divergência, senhor presidente. Com voto, Sua Excelência, desembargador Jarbas Gomes. Senhor presidente, pedindo licença ao eminente desembargador Costábile Solimene, estou acompanhando a divergência. Nós já atingimos a maioria. Eu pergunto se alguém acompanha a Sua Excelência, desembargador relator. Por maioria de votos, julgaram procedente o pedido. Vencido em parte o relator sorteado, relatora designada, desembargadora Luciana Bresciani. Declara voto parcialmente vencido, Sua Excelência, o desembargador relator sorteado. O próximo é a reclamação de número 76, em que é relator Sua Excelência, o desembargador Campos Melo, com voto 82.412, e está com a palavra. Senhor presidente, eu recebi, por nímia gentileza da eminente desembargadora Luciana Bresciani, a dissertação que ela externou e que é restrita à
imposição de verba honorária em favor do beneficiário da decisão objeto da reclamação. Eu li e reli e me vergo aos sólidos fundamentos que foram externados por Sua Excelência, de modo que eu vou aderir a essa divergência e, se me permitirem, eu incorporaria não todo o fundamento jurisprudencial e doutrinário, mas eu simplesmente acrescentaria no meu voto a imposição de verba honorária em favor do beneficiário da decisão recorrida, pois que eu estou julgando extinta a reclamação. Eu fui olhar o valor da causa, é irrisório, 2.000 e poucos reais. Eu estou alvitrando que nós arbitremos os honorários de sucumbência em favor do Estado de São Paulo em R$ 1.500, atualizáveis a partir da intimação do acordo. E de modo que eu vou aderir ao voto da eminente relatora para impor encargos de sucumbência a reclamante. É como eu voto, mantido no mais o voto que eu já houvera encaminhado aos eminentes colegas. Perfeito. Desembargadora Luciana Bresciani, concorda? Perfeitamente, senhor presidente. A senhora vai declarar voto? Honrada, sem declaração. Sem declaração. Em discussão apenas e tão somente o valor dos honorários. Todos concordes? Todos concordes, muito que bem. Julgar extinto o processo sem apreciação de mérito. Ponto. À unanimidade. Esse é o resultado do julgamento. Os honorários não precisam ser especificados em súmula. Vamos à pauta administrativa, encerrada a pauta judicial. Eu queria cumprimentar os alunos da faculdade Anhanguera dos Artes que estão presentes, uma honra recebê-los. Espero, sinceramente, como alunos de Direito, que tirem proveito desses julgamentos. E agradeço imensamente a presença. O primeiro deles são embargos de declaração no procedimento administrativo disciplinar, embargos esses opostos pelo doutor Maurício José Nogueira. Com a palavra, Sua Excelência, a desembargadora relatora, a desembargadora Silva Rocha, com voto 36.515. Senhor presidente, boa tarde aos senhores desembargadores, desembargadoras, a todos os presentes. Eu já encaminhei o voto, de modo que não há necessidade da leitura. Os embargos têm caráter infringente, a ausência de omissão e de contradição no acórdão. Eu estou rejeitando os embargos, senhor presidente. Rejeito os embargos, a matéria está em discussão. À unanimidade, rejeitado os embargos. Número 2 de ordem é minuta de resolução. Eu sou o relator com voto 31.943. Todos já receberam a minuta de resolução, eu e meu voto. A matéria está em discussão. Aprovaram a unanimidade a minuta de resolução no número 2 de ordem. Número 3 de ordem, permuta entre os desembargadores Paulo Roberto Grava Brasil, com assento na 8ª Câmara de Direito Privado, e pela desembargadora Clara Maria Araújo Xavier, com assento na 6ª Câmara de Direito Privado. A matéria está em discussão. A unanimidade aprovaram a permuta dos desembargadores. Prorrogação de convocação. Do Dr. Valdir Ricardo Lima Pompeu Marinho, ao Superior Tribunal de Justiça. Eu proponho a aprovação, o deferimento da prorrogação. Deferiram a prorrogação. À unanimidade. Proposta de escala de plantão, da Seção de Direito Público, Privado e Criminal, todos já receberam, não há dúvida. A matéria está em discussão. Aprovada à unanimidade. Número 6 de ordem, permuta de magistrados, doutor Rafael Carvalho de Sarroris, juiz da Vara do Júri, e do doutor Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo, juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública, ambos da comarca de Guarulhos. A matéria está em discussão. Aprovada a permuta dos magistrados. O número 2, a segunda parte, são os afastamentos. Todos já receberam as especificações. A matéria está em discussão. Aprovados à unanimidade os afastamentos. Eu gostaria de agradecer
a todos os desembargadores, as desembargadoras, nobre procurador de justiça, com a palavra o desembargador Campos Melo. Para cumprimentar Vossa Excelência, porque desta feita foi muito séria e muito serena a condução dos trabalhos. Muitíssimo obrigado. Eu o cumprimento efusivamente. Muitíssimo obrigado. Agradecer aos senhores advogados, senhores servidores, e desejando uma boa tarde a todos, declaro encerrada essa sessão do Colhendo Órgão Especial. Muitíssimo obrigado.